Fala pessoal, eu sou o professor André Carril, estou aqui hoje na segunda aula de calorimetria para falar com vocês sobre capacidade térmica e fluxo de calor em algumas questões, também chamado de potência térmica, tá? Olhando para o quadro, a gente consegue rapidamente entender o que é a capacidade térmica. É a razão entre a quantidade de calor fornecida ou retirada de um corpo e a sua respectiva variação de temperatura. Ou seja, vai dizer para a gente como é que se relaciona essa ideia de fornecer ou retirar calor para variar a sua temperatura. E o que é o fluxo de calor? É justamente a razão entre a quantidade de calor pelo intervalo de tempo, ou seja, vai dizer para a gente, no caso de uma fonte térmica, quanto de calor ela está fornecendo em relação ao intervalo de tempo. Se eu tenho uma fonte que fornece mais calor ou menos calor em um determinado intervalo de tempo. Quais são as unidades que podem surgir para nós na hora da questão, na hora da prova? Capacidade térmica pode aparecer caloria por grau Celsius, pode aparecer caloria por Fahrenheit, caloria por Kelvin, pode aparecer para nós Joule por Kelvin. É sempre uma ideia de energia térmica por temperatura. Fluxo de calor pode ser dado por caloria por segundo, joule por minuto, caloria por minuto. Várias combinações também possíveis também. Sempre pensando, vai ser uma unidade de energia térmica sobre uma unidade, no caso aqui, de temperatura e aqui uma unidade de tempo. Agora, se você olhar para esse cantinho aqui, você vai ver que existe uma outra forma de calcular capacidade térmica. De que forma, André? Se eu tenho variação de temperatura, que tipo de calor é esse? A gente viu na primeira aula que esse tipo de calor é chamado de calor sensível, dado por massa, calor específico e variação de temperatura. Opa, variação de temperatura no denominador e no numerador eu posso cortar. O que vai sobrar para nós? Que a capacidade térmica pode ser calculada também pelo produto de massa vezes calor específico. Espera aí, André, confundiu minha cabeça. Como é que eu vou calcular isso na prova? Pela primeira ou pela segunda equação? Muito fácil, você não vai se complicar. Se ele te der quantidade de calor e variação de temperatura, você vai usar de cima. Se ele te der massa e calor específico, você usa de baixo. Se ele te der as duas, faz a mais fácil, que você lembrar na hora. Eu sempre digo para os meus alunos, a fórmula que você vai usar, se você tem duas possibilidades, usa a que você lembrou. Se eu lembrar das duas, usa a mais fácil. O importante é você não perder o ponto da questão. Você precisa acertar a sua questão. Tá ok, pessoal? A gente fecha por hoje a segunda aula, tá bom? Se você gostou, dá o seu joinha aqui embaixo. Não esquece de falar com seus amigos, seus colegas, espalhar o vídeo aí nas suas redes sociais, dá essa força pra gente e até o próximo vídeo, tá ok, pessoal? Um grande abraço!